Vivemos em uma cultura que transformou a imoralidade em diversão e o pecado em estilo de vida. Nunca houve uma geração tão exposta, tão erotizada e tão perdida quanto a nossa. A pornografia se tornou normalizada, a infidelidade virou piada e a pureza foi reduzida a tabu medieval. No entanto, Provérbios 5 a 7 denunciam este espírito com clareza. A imoralidade sexual não destrói apenas o corpo, destrói a alma. Salomão descreve a sedução do adultério como suave aos ouvidos, mas amarga como veneno no fim. O pecado promete prazer, mas entrega escravidão. Assim como nos dias antigos, hoje a sedução está em todos os lugares. Ela não chega gritando, chega sussurrando. Não bate na porta com violência, mas conquista com elogios e promessas. O grande perigo é que o pecado sexual trabalha com ilusões. Ele cria fantasias que parecem inofensivas, mas lentamente corroem a consciência. A geração atual foi treinada para acreditar que sexo é recreação, que pureza é repressão e que o corpo é território autônomo. Provérbios, porém, afirma que entregar o corpo ao pecado é destruir o próprio futuro, a família e a relação com Deus. Salomão descreve a mulher adúltera não como inimiga, mas como símbolo do pecado que seduz. A adúltera é a personificação da tentação. E sua estratégia é sempre a mesma: promessa de prazer imediato, minimização das consequências, apelo ao ego. Hoje, a adúltera tem nome de aplicativo, de site, de mensagem privada, de conteúdo explícito disfarçado de entretenimento. O adultério não começa na cama, mas no coração que se permite seduzir. A cultura diz que fidelidade é atraso e que limites são opressão. A Escritura diz que limites são proteção divina. Provérbios ensina que o homem que cai na imoralidade entrega suas forças ao estranho e desperdiça anos de vida. Essa é a grande tragédia da nossa geração. Homens e mulheres esgotados pela pornografia, relacionamentos destruídos, identidades confundidas e almas secas. A imoralidade não é libertação, é prisão dourada. A cada clique, a cada encontro proibido, a pessoa perde um pouco do vigor espiritual, da visão de Deus e da disciplina que sustenta o caráter. A cultura promete autonomia, mas entrega escravidão. O pecado sexual é tirano. O texto descreve também o perigo da ausência de instrução. O jovem tolo de Provérbios 7 não busca o pecado, mas se coloca em terreno perigoso. Ele anda perto da esquina da tentação à noite, sem direção. Esse é o retrato dos que hoje brincam com fogo, seguem perfis sugestivos, consomem conteúdo sexualizado, flertam com o perigo. Ninguém comete adultério por acidente. O coração já estava inclinado muito antes do ato. A queda externa começa com pequenas concessões internas. A sabedoria grita para fugir da tentação, não para negociá-la. Salomão usa palavras duras. O homem que cai na imoralidade é semelhante a um boi sendo levado ao matadouro. Forte, mas cego. Capaz, mas sem discernimento. Ele caminha para a destruição sem perceber que a sedução é apenas a porta de entrada para a morte espiritual. O pecado sexual é descrito como flecha que perfura o fígado, imagem de dor profunda e irreversível. A cultura diz que sexo é leve, mas Deus afirma que é sagrado. O adultério fere a alma, porque fere a santidade de Deus e quebra a aliança que Ele estabeleceu para proteger nossas vidas. Há também o aspecto do adultério espiritual. A imoralidade sexual é frequentemente associada na Bíblia à infidelidade contra Deus. Quando o coração se entrega ao prazer ilícito, ele revela sua idolatria. O problema não é só moral, é teológico. É a troca do Deus vivo
por um ídolo de prazer. A alma que busca satisfação fora de Deus se torna escrava do que adora. A impureza sexual é sinal de que o coração abandonou o temor do Senhor. E onde não há temor, não há sabedoria. O adultério físico reflete o adultério espiritual de um coração que não ama Deus acima de tudo. Provérbios oferece um remédio radical. Foge. Não argumenta, não dialoga, não brinca com a tentação. Foge. A santidade exige distância, não negociação. Essa é a disciplina que muitos não querem. Cortar acessos, excluir contatos, abandonar hábitos, assumir responsabilidade. O mundo vê isso como exagero, mas Deus vê como sabedoria. O pecado sexual não é vencido com força de vontade, mas com fuga estratégica e dependência do Espírito Santo. Onde o cristão se expõe deliberadamente, inevitavelmente cairá. O texto também apresenta o antídoto positivo: deleitar-se na própria aliança. A fidelidade não é apenas evitar o mal, é desfrutar o bem. O casamento é apresentado como fonte legítima de prazer, alegria e companheirismo. A geração atual desvaloriza o casamento porque perdeu a visão de aliança. O casamento não é contrato emocional, é pacto diante de Deus. Quando o marido e a esposa se consagram à palavra, o lar se torna jardim de delícias espirituais e físicas. A pureza não é seca, é frutífera. Deus criou o casamento para ser belo e prazeroso, dentro dos seus limites santos. A consequência do adultério é devastadora. Ele destrói reputações, esvazia bolsos, corrói a alma e fere profundamente quem deveria ser amado. A cultura esconde as consequências, mas Deus as revela. O adúltero entrega anos de vida, perde a paz, destrói sua integridade e colhe vergonha. A falta de pureza sexual sempre cobra caro. A decepção emocional, a culpa silenciosa e o afastamento de Deus deixam marcas profundas. O pecado sexual promete segredos, mas termina exposto. Promete prazer, mas termina em cinzas. Deus não se zomba. Cristo é a resposta para esse colapso moral. Ele é o esposo fiel que nunca trai sua igreja. Ele é o puro, o santo, o imaculado. Nele não há sombra de luxúria, apenas amor sacrificial. Quem está unido a Cristo encontra poder para vencer o pecado, restaurar a pureza e reconstruir o que foi destruído. A graça não encobre o pecado, transforma o pecador. O sangue de Cristo purifica a mente, limpa a consciência e renova a alma. A cultura oferece libertinagem. Cristo oferece liberdade. A verdadeira pureza não nasce da força humana, mas da união com o Santo. Provérbios 5-7 denunciam a sedução da imoralidade e apontam para o caminho da vida. A geração moderna chama impureza de liberdade, mas Deus chama de morte. O adúltero destrói, a pornografia escraviza, o desejo sem limites corrói. A sabedoria clama por santidade. O coração que teme ao Senhor foge do pecado e se refugia em Cristo. A pureza não é antiquada, é revolucionária. E a fidelidade não é prisão, é caminho para viver plenamente diante de Deus.